Bom dia! Bem-vindo ao Saúde Você aqui na Band Vale, hora de falar de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje a gente começa falando sobre diabetes, mas dessa vez, será que é possível a diabetes atrapalhar a saúde ocular? Eu converso com a doutora Kemi, ela é médica oftalmologista e vai esclarecer pra gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda e para falar de um assunto importante, porque diabetes afeta a saúde dos olhos ou não? Vamos falar um pouquinho sobre saúde ocular e o diabetes, que a gente sabe que interfere bastante, né, doutora? Pois é, uma doença super prevalente aí, né, que muita gente tem. E sim, diabetes pode afetar a saúde dos nossos olhos. Agora, uma pessoa que tem o diabetes controlado, ela pode ter algum problema de alteração de vista ou a diabetes que ela altera a visão é pela falta de controle, aquela pessoa que não cuida muito bem e aí sim atinge a visão? Olha, essa pergunta é excelente, Duda, porque na verdade, assim, existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do que a gente chama de retinopatia diabética, que é a doença da diabetes dentro do olho. O primeiro fator de risco, ele é o tempo de doença. Então, mesmo uma doença bem controlada, a pessoa pode ter uma alteração ocular quando a doença está há muitos anos instalada. Agora, o mau controle, ele é um dos principais fatores para ter essa doença, além de outros associados, como o tabagismo, aumenta a chance de ter alteração ocular, a obesidade, a alteração do colesterol, a pressão alta descontrolada. Então, tudo isso pode ajudar a aumentar a chance de ter um probleminha dentro do olho por causa da diabetes. Ou seja, uma série de fatores externos que também podem comprometer a saúde dos olhos, né? Eu vejo nas redes sociais as pessoas romantizando a obesidade. Gente, eu volto a falar disso, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas não é que você está falando que é obesidade, então só porque eu estou acima do peso que eu estou doente. Não é isso que eu quero dizer. É que se você está acima do peso, é importante que você tenha controle de todos os seus exames para saber se você está com colesterol ok, se você não tem diabetes. Você tem que estar saudável, tá? Tem muita gente que é muito magro, não é obeso e tem problema. Então, a questão é conhecer a sua saúde e isso se faz através de exames. Porque tudo pode piorar um quadro de saúde e até doenças sistêmicas. Agora, pode levar à cegueira? Infelizmente pode. A diabetes, então, ela vai alterando os pequenos vasos do nosso corpo todo e no olho não é diferente. Então, quando vai alterando esses vasos dentro do olho, ali numa região que a gente chama retina, que é lá dentro do olho, é a parte nervosa, evoluindo sem tratamento e sem controle da doença, pode, infelizmente, levar à cegueira sim. Agora, quais são, por exemplo, os fatores que podem estar ligados ao desenvolvimento de uma retinopatia diabética? Isso, então, como a gente falou, o tempo de instalação da doença, né? Tanto que a gente pede, né, sempre para a pessoa acompanhar com o oftalmologista, sempre de perto. Então, quanto mais tempo de doença, maior a chance. Quanto maior a glicemia, né, aquela taxa de açúcar no sangue, maior a chance de evoluir para uma retinopatia diabética. A gravidez é um momento também que, por alterações hormonais, às vezes fica difícil de controlar a glicemia, então é um outro fator que pode levar ao desenvolvimento ou agravamento da retinopatia diabética. E outra coisa importante é quando já tem alteração nos rins. Então, pacientes com diabetes, às vezes, eles já vão ter uma alteração renal e quando tem essa alteração renal, fala a favor da retinopatia diabética tá avançando, tá no estágio pior. Agora, existe uma possibilidade de eu prevenir a cegueira por retinopatia diabética? Existe sim, Duda, existe, porque apesar de aparecer alguma alteração em algum momento da vida, controlando esses fatores de risco, você vai conseguir sim prevenir a cegueira. É uma prevenção, né? O cuidado com a saúde acaba sendo uma prevenção. Sim, eu digo que em saúde tudo que você puder prevenir é o melhor remédio. Então a gente trabalhar com a prevenção é sempre a melhor opção. Dá para prevenir sim, principalmente controlando esses fatores de risco. Então não fumar, controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, a taxa do açúcar no sangue, realizar atividades físicas regularmente, se alimentar da forma correta, principalmente pacientes que
não podem comer muito doce, carboidrato, né? Procurar aquele equilíbrio. E a gente tem que dizer que é um tratamento multidisciplinar. Então, aí a gente vai envolver o oftalmologista, endócrino, nutricionista, o educador físico. Estão muitas pessoas envolvidas para manter a qualidade de vida do paciente. A gente sabe que é uma questão cultural as pessoas irem ao médico, ao dentista, saber sobre saúde quando o problema já está afetando. A pessoa sentiu dor, aí sim é a hora que dá um alerta e ela procura um profissional. A gente sabe que muitas pessoas desenvolvem doenças assintomáticas. Mas a minha pergunta é, falando de prevenção, quantas vezes por ano uma pessoa, por exemplo, que é diabética precisa ir a um oftalmologista? Ótimo. Então, você que tem diabetes do tipo 2, acabou de fazer o diagnóstico, deve imediatamente realizar uma consulta oftalmológica e fazer um exame de fundo de olho, pelo menos anual. A pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela pode esperar, desde o diagnóstico, 5 anos para começar a fazer esse exame de fundo de olho anual ou no início da puberdade. E claro, dependendo do estágio da doença, se tiver a doença do fundo do olho, às vezes a gente vai pedir para vir mais vezes, para poder olhar e ver como é que tá. E a última pergunta que não quer calar é sobre a retinopatia que nós falamos e eu quero saber o seguinte, como que trata uma retinopatia diabética? Ótimo, Duda. Então, assim, a gente vai tratar, depende do estágio. Tá? Primeira coisa, o mais importante, a gente sempre vai orientar o paciente a fazer esse acompanhamento multidisciplinar para controlar a glicemia. Controlando a glicemia, diminui o avançar da doença, né? E aí vai depender do estágio. Então, a gente tem alguns tipos de tratamento dependendo de quanto que foi afetado dentro do olho. Desde lasers, que a gente aplica lá na retina para queimar os vasinhos que estão sangrando, até umas injeções intraoculares, muita gente em casa já deve ter ouvido falar, chama anti-VEGF, que é para não ficar proliferando vasos, até cirurgias em casos em que há sangramentos mais extensos, porque pode até ter um sangramento, puxar a retina, descolar a retina, são quadros mais graves. Então, vai depender muito do estágio da doença. Conversei com a doutora Kemi Salami, ela é médica oftalmologista e falou sobre diabetes e a saúde dos olhos. Então, você fique atento, cuide da saúde dos seus olhos, cuide da sua saúde de forma geral. E agora eu tenho um recadinho para vocês, confira.